Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esta oportunidade. E, de costume, vamos fazer aquela leitura do livro Médico Jesus, do seu dia, o Médico Jesus não, perdão, Jesus no teu dia a dia. E hoje eu escolhi um tema, boa noite, um tema interessante, são duas palavrinhas, quem sabe? Duas letras? Duas palavras, são letras. Fé. Desculpa, eu errei. Eu preciso voltar para o primeiro ano. Fé. Obrigado pela ajuda. Uma coisa interessante, né? O que é fé? Fé. Acreditar naquilo que a gente não vê. Fé. O que mais? É difícil da gente pensar na fé, não é? A gente vive, toda hora a gente não fala da fé. Fé. E aí? Está tudo dentro da gente e a gente nem busca uma definição, né? A gente sente a fé, né? A gente sente a fé. Sabe o que é, você tem que explicar. Quando eu estou precisando de uma ajuda, preciso de ir ao médico, para que ele me ajude na cura, né? Eu vou lá no médico, eu vou no médico aqui do mundo espiritual, Dr. Max. Ele vai e nos ajuda, mas eu preciso ter fé também da nossa parte. Aquilo que você disse, a fé, ela está aqui, ela é. Sem a fé, talvez a gente não conseguiria alcançar os objetivos. Mas tem bastante. Eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego. Eu tenho fé que eu vou casar ou não vou. Eu tenho fé que eu vou ser um bom homem, uma boa mulher. Eu exploro a palavra fé de todas as formas. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Só que ela está sempre atrelada a uma necessidade que a gente tem. Parece que é uma moeda de troca, não parece? Não dá esse parecer? Quando Jesus falou para os discípulos dele, vamos atravessar o mar aqui, que ele andava sobre as águas, né? Alguém desceu do barco para ir com ele? Simão, mas mesmo assim afundou. Então, quem falou? Olha só, pode deixar que falo mais baixo. Então, abaixa para mim um pouquinho aí, por favor. Para vocês verem, né, o quanto que a gente, ela passa por nós, ela nos desafia, ela nos mostra caminhos. O desafio é legal, eu vou conseguir. Eu vou mentalizar, eu vou conseguir os meus objetivos. Não é isso? Mas junto com a fé existe uma outra palavra, não letra, agora é palavra, que também ela está ligada diretamente à fé. Qual seria essa palavra? Aceitação. Sem a caridade. É o que nós vamos ver. Tudo isso que a gente está, que nós estamos, ela sozinha, ela não tem sentido, não tem sabor. Ela tem que estar acompanhada de uma caridade. Porque a caridade, ela é, quando Jesus colocou para nós a caridade, no nosso planeta, é essencial de nós ajudarmos uns aos outros. E a caridade não é talvez dinheiro, não é, às vezes um abraço, às vezes um sorriso, às vezes uma postura nossa, até um olhar diferenciado, você exprime ali um sentimento de caridade para alguém. Então a fé, ela acompanha
a caridade e vice-versa. Diz aqui que se não há caridade, a gente se perde na fé. A fé sem obras é um sepulcro caiado. Pode ser. A fé sem caridade. Sem a caridade. A obra é isso, não é caridade. Não tem caridade. Então vamos ver o que ele diz aqui. Mas é legal essa reflexão, porque a gente ouve muito falar sobre fé, só que a gente não sabe absorver ela de uma forma mais plana. Então, diz assim, a fé deve ser racional. O que ele quer dizer com isso? Racional. Pensada, certa, racional, raciocinada, coerente. Né? Então a fé, ela tem que estar aqui, ela tem que ser racional. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, vocês, meus queridos, hoje estou aqui, né? Me acompanhem, nós vamos lá no viaduto do chá, e todos nós vamos pular juntos lá de cima, para que na hora que nós nos esborracharmos lá embaixo, os nossos espíritos se unirão e nós vamos ter o paraíso à nossa frente. Você tem fé que isso vai acontecer? Eu não vou. Tem gente que não acredita. O que vocês acham? Então, é uma fé irracional. A fé racional é aquela que realmente me dá, se eu pular de um avião sem o paraquedas, não vai sobrar ninguém lá embaixo. Mesmo que digam, para você conseguir o que você quer, você precisa fazer isso. Aí você vai conseguir tudo na sua vida. Para. É burro. E a gente precisa também, em tudo que a gente ouve, entender se é verdade ou não. A gente tem que absorver, a gente tem que raciocinar sobre isso. Tudo que a gente fala, diz, todos aqui chegam, está se baseando em algum ponto, em algum lugar, em algum estudo. E cabe a nós também questionar. Porque você, para seguir um determinado processo, de ser uma religião, ou uma seita, ou uma doutrina, você precisa confiar. E nem tudo que se diz aqui é verdade. Porque é um ser humano que está aqui. Ele também tem erros. Tá certo? Como qualquer um de nós pode estar passível de cometer erros. E nós, por nossa vez, podemos questionar, sim. Podemos chegar em casa, pegar o livro, refletir, ver o que está acontecendo lá. Então, a fé, ela tem que ser raciocinada. A fé deve vir acompanhada da caridade. É aquilo que nós falamos aqui. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, pelo que a gente sabe, é o menor grão que existe na natureza. Posso dizer, a menor semente, né? Então Jesus, quando falava que a sua fé, né, tem que ser acompanhada, né, tem que ter o tamanho de um grão, se nós conseguirmos, né, entender o que seja um grão de mostarda, ela é ínfima, é pequenininha. Se nós conseguirmos alcançar, pelo menos na nossa fé, aquele grãozinho, a gente já está muito bem colocado. É pequenininho demais, sabe? Você imagina o que Jesus colocava de uma fé do tamanho de uma semente de um abacate. Então, não está no nosso planeta. Já pensou? Está longe. Mas de um grão de mostarda, talvez a gente possa alcançar. A fé deve ser divina e humana, de Deus, né? Da nossa parte. Sem dúvida, né? Divina e humana. Ter fé não é tão simples como se pensa. É aquilo que a gente estava colocando aqui. A fé irracional pode levar ao fanatismo. Que aí pula na ponte. Pula na ponte, pula do avião sem paraquedas. Né? Sigam-me, meus irmãos, né? Como se fosse aquele pastor, né?
convincente. Sigam, meus irmãos, vamos todos nós hoje nos suicidar e vamos. Aí, né? E você sabe que esse pastor existiu nos Estados Unidos. Jim Jones. Eu brinco, mas é isso mesmo. Ele levou vários. Tem vários que fizeram. Vários. Outros foram para a floresta, com família, levaram todo mundo para lá. Sim. E falaram umas Então, barbaridades depois. É a Essa aqui pobreza. é a passadura do pastor Mauro. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de pessoas que nos enganam. E a gente não pode acreditar em tudo que se diz. Temos que questionar, temos que ter uma razão, temos que buscar a verdade de tudo isso. Principalmente nos políticos. Principalmente Dos políticos que nos enganam direto. Principalmente mesmo. Podia ser diferente, mas não é. Mas Eles não vêm de marca dizendo pouco também. que bom que seria, né, se eles pudessem ser honestos, ser, né, dignos daquilo que eles estão. Mas é outra história isso. Está chegando a hora. Com certeza, eu estava vendo um programa que diz que hoje nós estamos sem fé. Perdemos a fé na política, perdemos a fé nos nossos representantes. Né? E houve ali um debate, né? Onde a gente não pode perder a fé. Estamos aqui, né? meio que ainda não acreditando, mas descrente, mas nós não podemos perder, porque se nós perdermos, a gente perde a fé e a caridade, o amor, tudo que tem junto com a fé. Não podemos perder. Temos que acreditar que um dia vai melhorar. A fé sem caridade é um ornamento sem utilidade. Pois crer e não fazer é um contrassenso. Crer e não fazer é um contrassenso. Colaborando com o nosso pensamento, recordamos o quanto é o conceito expresso por Tiago, a afirmar: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Ele fala do sepulcro caiado, né? Porque É. é bonito por dentro, não tem nada pra ver. É isso aí. Descobrimos realmente que alguém tem fé nos momentos de lutas mais intensas. O apóstolo afundou quando, atendendo ao chamado de Jesus, teve receio de caminhar sobre as águas. E nós hoje caminharemos sobre as águas? Eu ainda não. Será? Nós, quem se atreve? Você sabe que essa brincadeira eu já até fiz uma vez na represa. Você sai correndo, entra na água, você dá 2, 3 passos em cima da água. Alguém já fez isso? Eu já vi e fiz isso. E deu certo. No inteiro. Não te como. Mas que deu certo, deu. Eu acreditei. É lógico que depois disso, né? Afundei. Minha fé foi do tamanho de um grão de mostarda. Mas que eu fiz, eu era moleque, né? Vocês imaginam, um moleque fazendo o quê, né? Correndo em cima de um água na represa. Fiquei contente agora. Olha lá, o nosso palestrante chegou. Ei, coisa boa. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Tudo, já nos falamos. Estou aqui dizendo aqui da fé, né? Quem consegue andar sobre as águas ali. Eu falei quando eu era moleque, lá na represa, na nossa represa lá, eu saí correndo da terra e dei 3 passos sobre a água, você acredita? Você também? Mas nós estamos falando de Jesus, que falou lá para o pessoal: vem, atravessa. Mas, e hoje, será que a gente consegue sair do barco, pisar na água e... Ainda não, né? Ainda nós não conseguimos alcançar essa fé que Jesus estava nos querendo, né? Ainda não chegamos nisso. Já está difícil. Está difícil. Quando nossa fé não atinge sequer o tamanho do grão de mostarda, torna-se frágil
e acabamos afundando no mar das dificuldades. Exatamente. Se a minha fé fosse do tamanho de uma semente de um abacate, eu atravessaria o oceano. Movia a montanha. Oh, meu Deus do céu. Eu iria daqui lá para a África sem precisar de avião, de navio, de nada, andando, caminhando numa boa, né? Mas ainda está longe, né? Estamos longe. Mas é gostoso a gente, né, sonhar um pouquinho, né? Bom, Mas uma sementinha está sendo plantada. já, com certeza. E nós vamos chegar lá, com certeza. Não precisa ser do tamanho de um grão, né? Do tamanho de uma semente, né? Do abacate. Que seja do caroço da mexerica, da laranja, está bom demais. Está bom demais. Devemos confiar na divindade. É a fé divina que ele se refere, né? Onde nós somos colocados a acreditar, porque nós sempre ouvimos de todas as religiões a fé de Deus, né? Jesus esteve conosco, então está provado. Mas hoje, quando a gente não vê, por exemplo, aqui temos uma vastidão de espíritos, de irmãos, benfeitores e de todos os tipos que estão aqui. Vocês acreditam no que eu estou falando? Por que você acredita? Por causa do que eu já aprendia, né? Dos estudos. Dos estudos, né? Que levam a gente aqui. E a minha própria constatação de que, com a prática, a gente percebe que não pode ser de outra forma. Mas, acima de tudo, nós temos o quê? Fé. Que é uma fé raciocinada, que a gente já presenciou, já teve, quem daqui já não teve vários relatos, né? Chico Xavier. Então nós vivemos nos últimos 200 anos repletos de exemplos e de inscrições, de escritas, que nos constataram a realidade de como realmente funciona. Se não vê o Espírito aqui, eu tenho que acreditar naquele que já viu e que eu confio. Então, a minha fé hoje na divindade, ela está baseada em duas funções. Uma, pelos fatos que nos trouxeram. E a fé divina, ela vem do que? Eu tenho que acreditar no ser maior. Então, eu preciso ter fé que existe esse ser maior. Assim como eu acredito que aqui tem vários irmãos que já desencarnaram. Só que aqui tem uma história, tem a fé raciocinada que a gente fala, né? que é o princípio dessa lição, né? da fé raciocinada. Então, a gente se baseia em fatos e baseia, inclusive, numa condição maior. Só que Deus não manda a gente pular do avião sem paraquedas. Né? Ele não manda, ele não dá. Ele nos dá o que precisamos aqui para nós nos elevarmos. E é aí que nós acreditamos. Nós temos fé nisso. Né? Não esqueçam, fé sem caridade é morta. Né? Devemos confiar na divindade, é a fé divina, mas necessitamos crer em nossas potencialidades, é a fé humana, as nossas potencialidades. Também temos que acreditar em nós mesmos, na nossa, né, aquela centelha que nós temos, que nós carregamos, também temos que carregar, temos que ter fé nos nossos passos, naquilo que a gente faz. Só que nós é mais humano, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que agir para conseguir ter as nossas necessidades. Então não é simplesmente, né? Eu tenho fé que um médico vai fazer a cirurgia em mim e vai me curar, e vai fazer. Eu tenho, né? Vou colocar a minha vida nas mãos de um médico. Então lá eu estou tendo uma fé humana. Credibilidade, é um médico, é um doutor, já com experiência e tudo mais. Então a gente se coloca até, põe a vida da gente nas mãos de um cirurgião e de outros profissionais, inclusive. Para se ter fé de verdade, primeiro se faz necessário descobrir a amplitude desta pequena palavra, fé. Descubra e adquira a fé verdadeira. Foi aquilo que nós exercitamos no início. O que é fé? Né? Que nós nos questionamos aqui.
Sem fé, não saímos do lugar onde estamos. Olha só, gente. Ô palavrinha, ela é pequenininha, poderosíssima. A gente não sai nada, né? O filme foi bem duro com isso, né? Sem fé não saímos do lugar onde estamos. Porque você não vai acreditar em nada que possa te levar lá. Trabalhar, mas não adianta trabalhar, porque eu não vou ganhar, então sai, acabou a fé. Seja humana e seja divina. Alguém quer falar alguma coisa? Dá tempo ainda. Eu sei que o Gilberto já está esquentando os motores, né, Gilberto? Puxa vida, que gostoso, que bom, que bom. Jesus fala muito da fé, né? Tua fé te curou, tua fé te salvou, quando ele fazia uma cura, tua fé te salvou. A pessoa vai lá procurar Jesus e duvida do poder dele, e não seria curado. Jesus sabia que aquela pessoa tinha fé. A mulher que sangrava, ela tocou na veste dele. Isso, bom, excelente exemplo. Tocou na veste dele e ele falou: alguém me tocou, mas tem um monte de E liberou ali uma energia que era. Muita gente aqui do lado, muita gente está proclamando, mas essa pessoa foi diferente, saiu o virtude dele, saiu a energia dele, a fé que ela tinha, ela conseguiu pegar. E a fé dela. A fé que ela segurou. E ela segurou. É muito espetacular. Mas aí que você falou, estamos hoje estamos um pouquinho a menos que o grão de mostarda. O grão, a semente do abacate ainda vai estar ainda um pouquinho ainda, um pouco além ainda das nossas possibilidades. Vamos tentar chegar na mexerica lá, da laranja? Mas posso falar uma Pode, lógico. Existe uma palavra melhor que fé. Existe uma palavra melhor que fé. Vou te falar. Fale, por favor. É em inglês. É good. 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 O que é good bom? O que é good bom? É Deus. Agora. God é Deus. É a palavra de Deus. É poderosa. Sim. Muito bem. Mas, por favor, quando for falar, se pronuncia correto. É good. Você falou que a fé é a palavra de Deus. Poderosa. Mas Deus é a palavra mágica que todos nós respeitamos. Seja quais for a nossa fé em alguém, Deus é mágico, né? A palavra Deus é universal. Então é o respeito que a gente tem, né? Até que alguém fale o contrário ou prove alguma coisa ao contrário. Mas por enquanto, Deus é o máximo que a gente Se a gente tiver dúvida, é só olhar aí a natureza, pela obra se conhece o autor. no autor, né? Muito bem. Muito bem, então, vamos encerrar essa primeira parte, né? E eu vou passar alguns avisos importantes. Gentileza, desligar os celulares ou colocar no modo avião, né? Para que a gente não tenha nenhuma interferência. A gente tem um trabalho social aqui na casa de doação de alimentos. Agradecemos imensamente a todos vocês pela ajuda que vocês têm nos dado todos os meses, né? Para que todas essas famílias consigam se abastecer, né? A gente forma ali as sacolas, né? Os sacos, né? As bolsas. Todo mês a gente, graças a Deus, conseguimos suprir a todas essas famílias. É a junção, né? Quando nós nos unimos, a união faz a força. Então, graças a cada um de nós, a gente está conseguindo fazer um pouquinho só que a gente está conseguindo. É o grão de mostarda que a gente está fazendo. A gente tem um bazar lá na entrada, quem puder nos ajudar em doações e também nas compras, né, para a gente manter a nossa casa sempre em pé. E nós iniciamos ontem as aulas, né? Foi bom, não foi? Ontem eu não participei. Você já deu um cano já logo de cara, né? Eu estava com pavio. Vixe, Maria. Nossa, você nem imagina. Mas é que ontem iniciou o primeiro ano. Não, iniciou o primeiro O ano. primeiro ano, a gente reiniciou a primeira turma, né? Os nossos alunos aqui, já estou vendo 3. Nós conseguimos formar uma turma
que isso seja um incentivo para aqueles que estão indecisos, né? Vamos estudar, faz parte. A gente aprende muito. E é gostoso, não é? São 2 horinhas ali que a gente... Uma turma que faz uma amizade. É um divã, eu falo que o grupo de estudo é um divã. Meus amigos aí. É um divã, que a gente se fala, comenta com outras suas necessidades. Muito bom. Nós temos uma biblioteca no andar superior. Quem quiser, né, se aprofundar, aprender um pouco mais, na casa empresta esses livros espíritas, né? E também temos uma biblioteca de livros novos também. Nós temos um trabalho também de lãs, quem puder nos ajudar com as lãs, a gente faz aqui, né, monta os quadradinhos do amor e depois a gente doa isso para aqueles hospitais que têm a necessidade de cobrir ali, às vezes, uma criança recém-nascida. A gente tem uma ligação com esses hospitais. E nós vamos ter o nosso famoso dia bingo, dia 26 de setembro. Vai cair no sábado, né? Nós vamos ter o nosso bingo. Aqueles que estiverem interessados em nos ajudar, é uma forma de nós arrecadarmos recursos para a nossa casa. E as cartelinhas já estão à venda lá na nossa biblioteca, na nossa secretaria, perdão. São 10 rodadas, então nós estamos fazendo 10 cartelas a R$35. E cada cartela individual tem R$4, tá bom? Então, quem puder nos ajudar, estar presente, até contribuir com as prendas, é uma forma da gente fazer caridade. Sim. Aí, ó, tá vendo? É uma caridade. E por último, sem falar muito, eu já acho que eu posso falar aqui abertamente, o que a gente não pode esquecer? No lar, isso, muito bom, o Evangelho no lar. Que a gente nunca deixe de exercitar, é um exercício maravilhoso de nos autoprotegermos, né, das interferências que nós mesmos produzimos em casa e aquelas que nós trazemos da rua. Então é um fortalecimento, é uma luz que a gente acende lá no nosso bairro, aonde quer que nós estejamos. Tá bom? E por enquanto vamos lá. Então, vamos lá? Senhor Felipe, o senhor pode me ajudar lá com a lâmpada lá? Pode ser aqui. Então vamos aproveitar esse momento, né? Um momento gostoso, um momento de paz, do que a gente aqui veio buscar. Então a gente fecha os olhos, relaxa bem o corpo físico, descruza os braços, as pernas, tenta amolecer, deixar bem flexíveis os nossos músculos, os nervos faciais, do pescoço, das pernas, se soltar bem, ficar bem solto. Sabe por quê, gente? Aí vem os nossos benfeitores e vem conversar e vem nos escutar por espírito, por pensamento, onde, através das nossas necessidades, das nossas súplicas, eles vão levar os nossos pedidos até o nosso Pai Maior. E é um momento mágico, é um momento divino, é um momento de luz, pois criamos uma corrente de luz que invade hospitais, invade os bairros, amplia toda a nossa casa em termos de luz, de energia boa. Em especial, a gente sempre pede um momento especial do nosso planeta para os dirigentes, né, os presidentes de cada país, que eles possam, da mesma forma, receber essa corrente de amor, de luz, de compreensão, de entenderem que não se pode mais tirar a vida de ninguém, que haja o entendimento, a paz que tanto procuramos. E assim, de joelhos em pensamento, fazemos aquela oração linda que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações,
e livra-nos de todos os males, que assim seja. Então, com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante Gilberto, que irá, nos encher aqui com o Evangelho de Jesus. Gratidão nossa que você está conosco. Eu pediria se você pudesse depois fazer o encerramento. Tá bom? Muito bem, até os 35. Que a paz reine em nós. Sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas. Gilberto, um minuto, por favor. Cadê o microfone? Aqui, eu vou parar. Com licença. Foi na boca do estômago. Eu também tinha falado. Pronto, agora sim. Você estava também, a barriga não roncou, viu? Assim, ronca. Muito bom. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas em mais um encontro dentro dessa casa abençoada, onde fico sempre honrado pelo convite e aqui poder compartilhar um pouco com vocês daquilo que ainda estamos aprendendo no dia a dia, na nossa vida, com o Evangelho, com o trabalho, força e muita transformação. E nada por acaso, estava eu a perguntar em qual tema eu deveria caminhar para poder trazer dentro do Evangelho. E veio uma frase que eu tenho repetido várias e várias vezes, principalmente nos atendimentos que eu faço, tanto no Cristo Assis quanto no consultório. Quando Jesus ele deixou aos seus discípulos: quando tu pedirdes com fé, crendo que já recebestes, te será dado. E chegando aqui eu vejo o Aidar falando sobre fé. E é uma palavrinha, como ele mesmo mencionou. Mas contemplar esse sentimento, essa potencialidade da fé, aí é um exercício individual. E quando pegamos no coletivo, isso cria força. Obviamente que nem todos, e como a gente já leu inúmeras vezes em várias obras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em outros livros de outras religiões, todos eles partem de uma fé. Partem de alguém que fez a sua transformação. Parte de alguém que acreditou piamente que era possível melhorar a sua vida, curar suas feridas, enxugar suas lágrimas, diminuir os seus dores. E são esses espíritos que cada qual vai tendo um nome dentro de um tempo, de uma era, por onde eles se entregam a algo maior. Eles se entregam na fé, mas não aquela fé cega que machuca, que nos engana, mas aquela fé raciocinada, aquela fé que você questiona e vem a resposta, e pela resposta você segue. E essa frase que Jesus ensinou: se tu pedires com fé, crendo que já recebesse, se nós contemplarmos ela, é o que todo mundo está buscando nas suas autocuras, porque os espíritos amigos que aqui trabalham, em todos os locais estão atuantes, médicos, terapeutas, seja quem for, eles sabem que é possível eles, com a energia deles, encarnados no plano próximo, na dimensão próxima, porque nós estamos encarnados em uma dimensão. Eles continuam encarnados, só que de uma forma mais sutil, mas
possuem carne, se beliscar sente dor, tem fome, tem tudo o que nós temos, mas de uma maneira mais leve e nada tão pesada quanto a nossa. Eles sentem dores, eles têm feridas durante um período, até o momento em que o seu estado de consciência vai mudando, vai se burilando, através de encontros como este, palestras e fluidoterapia através do passe, a parte médica agindo no corpo perispiritual, e tudo vai sendo cicatrizado. E nós aqui ainda estamos buscando, sendo que tudo isso já está acontecendo aqui nesse salão e também na tua residência, onde vocês estivermos assistindo nesse momento, porque fazemos uma conexão, uma frequência vibratória. Então, se eu peço algo com fé, e dentro dessa fé eu já creio que recebi, qual vai ser o objetivo? Qual vai ser o resultado? Melhor dizendo, me será dado. Então, quando nós estamos com uma enfermidade, seja ela A, B ou C, e nós procuramos um local abençoado como esse, onde tem uma equipe médica, sob o comando do Dr. Marx, e que ele já vai auscultando cada um de nós aqui pelas nossas necessidades temporais, as equipes de orientação que vão trabalhando na questão de esclarecimento, aqueles espíritos que de alguma forma estão com raiva do nosso espírito que está encarnado, mas eles nos perseguem, os obsessores. Então, se eu peço com fé, crendo que já recebi, me será dado, porque aí é a chave que vai ligar a luz. Qual luz? O Aidar falou aqui sobre centelha divina. Nós todos somos criados à semelhança do Criador. Mas o Criador não tem essa forma, mas Ele está nessa forma. Está em mim, está em cada um de vocês aqui e você em casa. Nós somos um pontinho de luz. E quando ele fala sobre potencialidades, aproveitando o gancho, as potencialidades, elas são inerentes e latentes, elas existem em nós. Como, por exemplo, inteligência é uma potencialidade, vontade é uma potencialidade, sexo é uma potencialidade, pensamento é uma potencialidade. São quase 45 potencialidades a serem desenvolvidas no decorrer da pluralidade das existências, e que vamos chegando nessa evolução numa espiral ascendente ao ponto de nos retornarmos como pontos de luz, só que conscientes e não mais simples e ignorantes de conhecimento. Acreditar que você já recebeu, crer que já recebeu, é se ver, por exemplo, curado. É se ver já com um problema financeiro resolvido. Mas como, frater, se eu estou devendo X mil reais, pense que você já quitou. Se você ficar pensando que vai quitar a dívida, você está decretando que você tem a dívida. Então, se você já pensar que você já está comprando, por exemplo, um imóvel, significa que aquela dívida já foi resolvida, um exemplo físico, mais monetário. Se você pede para que cure o câncer, você está decretando que você está com câncer. Mas se você pedir e já vendo lá na frente você mais jovem, idoso não, mais jovem, você com os seus 70, com os seus 80 anos, curtindo seus netos, bisnetos, o que você está decretando?
que aquela enfermidade que temporariamente passou pela tua vida, ela passou, foi resolvida, foi tratada. E aí, o retorno é uma lei de atração. Essa lei de atração vai trazer o que para mim? Se eu estou pedindo, crendo que já recebi, vai trazer a cura. Ela vai aumentar o princípio inteligente que está instalado em cada célula do nosso corpo, e esse princípio inteligente vai atuar na membrana celular, vai estimular a regeneração celular das células doentes, dentro de um órgão que adoeceu por causa das células doentes, das moléculas que estão em desequilíbrio e dos átomos desajustados. Esse princípio inteligente é a força divina. E ela só é ativada quando nós conseguimos transcender o nosso físico, atuando no chakra, que é pouco comentado. Chakras são vórtices, não sei se você já passou aqui sobre chakra, ou nunca sabe. Chakra não é chakra, chakras são vórtices de energia que num corpo chamado duplo etérico, e dentro desse corpo duplo etérico, esses vórtices é energia pura. E existe um chakra chamado K, que ele faz contato direto no quantum, na fonte do universo. Quando nós conseguimos atingir esse chakra K, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar esse princípio inteligente. E através desse princípio inteligente, ele vai atuar em tudo que está desajustado. São inúmeros casos que nós vamos lendo, pessoas que estavam desenganadas pelos médicos da Terra e que de repente eles têm alta. E os próprios médicos ficam abismados com o resultado, crendo no tratamento deles, convencional, mas muito mais pela força de vontade do paciente. Hoje, por sorte, nós estamos tendo muito mais medicina da saúde do que da doença. Os próprios médicos chegam e falam assim: você tem fé? Você acredita em algo nessa vida? Então vai fundo com isso. Eu vou fazer a minha parte e vocês vão fazer a tua parte. Então, da tua forma, da tua reza, da tua crença, você vai colaborar. E o resultado é positivo, mas tem um caminho. Simplesmente falar, eu creio que estou curado, eu creio que estou curada, vai ser só da boca para fora. Nós precisamos sair de dentro para fora. E aí entra, nos dias de hoje, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os grandes Espíritos ensinaram, o seu momento de prece. Aquele momento que você se retira e que você, ao se retirar, você mergulha dentro de você. Você busca conhecer o teu corpo físico, compreender os órgãos, os sistemas, como que eles regem. Mas você vai se formar um médico? Não. Mas você precisa conhecer. Jesus também ensinou: conhece-te a ti mesmo. Isso é importante. Na medida em que nós vamos conhecendo o nosso ser, nós vamos buscando forças e, através das potencialidades, essa fé operante passa a dar resultado. A fé raciocinada, conhecimento. Operante é aquilo que eu estou fazendo a minha parte e já ciente do que foi, já buscando resultados. Vou puxar um caso aqui. Hoje ele é um pesquisador
mas o que vale saber é o seguinte: essa pessoa participava de triatlon, tinha academia, era uma pessoa que já estudava um pouco, e aí numa corrida de triatlon, o fiscal descuidou, veio uma senhora contrária com o veículo e pegou ele de frente. Nesse acidente ele teve 7 vértebras esmagadas. 7 vértebras esmagadas. Ou seja, acabou a vida dele. Os colegas deles, alguns médicos, levando ele para o hospital, falaram que gostaria que colocasse 3 hastes, pelo menos para ele ter uma posição, porque ele ficou com o corpo todo sem um eixo, 7 vértebras esmagadas. E ele, já por estudar um pouquinho, ele teve a decisão de pedir um tempo. E nesse tempo que ele pediu, ele mergulhou, ele fez uma imersão. Essa imersão chama-se o quê? Prece contemplativa e ou meditação. E na medida em que ele foi mergulhando, ele foi pegando força no seu pensamento, potencialidade, ele foi crendo naquele pensamento, foi tendo sentimentos, através da força de vontade, outra potencialidade, com a crença de que está realizado, sentindo aquilo, ele começou a estimular um corpo que nós temos chamado corpo mental. Esse corpo mental começou a produzir pensamentos. E qual o pensamento que foi produzido? Dele de novo correndo, fazendo exercício, e pegando a bicicleta, e levantando troféus, enquanto ele estava na cama no hospital, sem movimento do corpo daqui para baixo, porque 7 vértebras tinham sido esmagadas. Ao final de 6 semanas, ele começa a sentir os pés, ele começa a sentir a perna, ele começa a sentir o quadril, ele começou a sentir o corpo, começou a fazer assim com as mãos. E quando um colega dele médico veio fazer o plantão, ele estava sentado na maca. Houve uma regeneração da coluna inteira dele. 7 vértebras esmagadas. Isso está registrado, documentado. E a partir dali, os colegas falam, não, você não pode levantar, ele já queria sair da maca, segundo o relato dele. Aí o que ele fez? Quiseram colocar pelo menos um gesso, mas pelo menos deixa a gente envolver você com gesso, porque aí ele até deixou. Assim que o gesso tomou presa, ele fez um gesto, quebrou o gesso, porque fizeram só, sabe aquela meia cana que a gente quebra no braço, fica só uma parte? Aí quebrou o gesso e saiu andando. Ele falou, não preciso mais disso. E ele até ficou envergonhado disso, porque aí começou a correr noticiários. Milagre, milagre, não existe milagre. Existe uma fé raciocinada. Se tu pedires com fé, crendo que já recebeste, te será dado. É assim que Jesus ensinava. Uma parte que hoje entra na parte quântica. Quanto? Está tudo ali. E aí ele começou a dar palestras, e foi dando palestras, e foi falando como que ele fez para ensinar as pessoas a sair da enfermidade temporária que cada qual se colocou ali. E na medida em que foi ganhando força, foi viajando ao mundo, e depois começaram a chegar relatos de pessoas que estavam cegas, voltaram a enxergar, de paraplégicos a andar, de todas as formas, pessoas que estavam desenganadas por câncer, já em fase de acompanhamento temporário antes do desencarne, né, que eles falam, as pessoas se curarem.
e vários relatos. Lá no tempo de Jesus, quando ele também estendia as mãos, lógico, tem a doação da ectoplasmia, tem o campo magnético, tem o desejo de ajudar, não é? Mas ele sempre falou que a tua fé que te curou. Várias histórias, né? Relatos de pessoas que tiveram seu processo de autocura e que foram e depois ficaram doentes de novo, porque se afastaram dele? Não, mas se afastaram do campo vibratório da saúde, voltaram a fazer as mesmas coisas. E é por isso que quando o médico orienta a seguir, por exemplo, uma mudança de alimentação médica espiritual, falando que o Dr. Marx está sempre, qual é o mudou a idade? Que aí, essa parte que ele fala, olha, você para de comer açúcar. Ele está falando para você deixar de comer açúcar, ele está falando para de comer açúcar. Então para. Seja obediente. Porque ele sabe que esse açúcar está fazendo mal para o teu corpo perispiritual, está influenciando no duplo etérico através de uma energia que é oxidativa e depois chega no físico. Então, se você veio procurar um médico que está no plano espiritual, esperando que ele vai te ajudar para você sair daqui curado, somos nós que temos que fazer a nossa parte, na fé raciocinada, né? Isso somos eles. E seguir também os médicos da Terra na orientação que eles derem e fazer o que tem que ser feito, porém o nosso pensamento tem que ser o quê? Tem que ser? Fé, né? Pensamento positivo. A fé, mas o pensamento tem que ser já lá na frente, já com 80, 90 anos, 120 anos, estudando, fazendo palestra, separando alimentos para cestas de ajuda, apoio àquelas pessoas que estão precisando de alimento, em vez de ficar sentado em casa, assistindo TV, chorando por causa das desgraceiras que está ali. Então vamos nos movimentar. Ele falou uma coisa legal, aqui faz o quadradinhos, né? tricô. É tricô, né? Crochê. Eu nunca sei se é tricô ou crochê. É isso aí. Então, você vê que ele faz o crochê. E aí, quantas pessoas daqui que sabem fazer o crochê? Que hora que é feito o crochê aqui? Não tem horário, nas horas vagas, nas horas vagas. Então vocês nas horas vagas venham para cá, pega duas agulhas e vai fazer crochê. Hã? Faz em casa. Por isso que eu falei, na casa de vocês, façam crochê. tem saída para tudo. Mas veja que assim, é uma atividade que vocês podem fazer, entrega aqui, eles vão levar para o hospital, porque existe, né, um protocolo aí de entrega e o hospital vai ajudar. Existem várias formas. Enquanto vocês estão fazendo, você já tem que mentalizar isso. Ah, mas eu não consigo mais enxergar. Você está decretando, está certo. Se veja lá com 20, 30, mas fraca, você usa óculos. Usa, mas está diminuindo o grau. Aos poucos está diminuindo o grau. E você de perto já não precisa mais de óculos. Para longe ainda por causa da miopia, ainda estou, mas estou diminuindo o grau, e vai diminuir. Então, nós precisamos, eu já me vejo sem óculos. Todos os dias de manhã eu já me vejo sem óculos. Eu me vejo sem óculos. Eu me vejo sem óculos. Eu estou ajudando o meu corpo a regenerar a mácula, as lentes. Daqui a pouco eu vou estar sem óculos. Ou é ou deixa de ser, né? Vamos lá. Então você percebe que assim, pedir com fé, crendo que já recebemos, nos será dado. Nós vamos movimentar leis divinas e naturais, a delas é de ação e reação, lei de atração. Nós vamos atrair para nós aquilo que estamos querendo. Todos aqui estão querendo o quê? Uma melhor condição de vida. Então já se veja nessa melhor condição de vida. Isso é fé.
Francisco de Assis, em uma determinada ocasião, ele estava em crise, e ele estava lá no Monte Alberto, que era onde ele fazia o retiro dele, quando ele precisava se recolher, ele ia para lá. Clara, já no convento, já uma noviça, ela estava no convento, e aí ela sentiu o conflito do chamado Pai Francisco. Ela sai do convento na madrugada, vai até a taverna do Monte Alberto, chega lá e fala: Pai Francisco, Deus é e basta. Isso está num livro chamado Francisco e Clara. Deus é e basta. Virou as costas e foi embora. Porque o conflito dele era assim: mas quem é Deus? Mas o que Deus? O Edgar falou de Deus, e nós sempre falamos de Deus. Então, a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: que é Deus? Fonte primária, causa primeira de todas as coisas. Depois vem várias perguntas e respostas. E vem claro e fala: Deus é e basta. Então, para nós cristãos, Deus é e basta. E não existe discussão. Só existe um Criador. E quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade se ele já tinha visto o estado com Deus, a resposta foi: ainda não. Só espíritos superiores que ainda tiveram o privilégio de conhecer Deus. Nós ainda não. E nós ainda estamos num escalão um pouquinho mais baixo. Nós precisamos crer. Deus é e basta. Ele está em cada um de nós, em todas as suas criaturas. Através dele as suas potencialidades vão agindo, e aí, na medida em que eu consigo ativar essas potencialidades, que não é em uma única encarnação, são várias e várias encarnações, aí nós vamos chegando em um nível maior de consciência, e pela consciência nós vamos programando os nossos retornos cada vez melhores e com corpos mais sutis, porque aí é a evolução da consciência chamada Espírito. Sendo assim, vamos caminhar crendo que já receberam, porque vos será dado, assim como eu peço também. Perguntas? Ainda temos alguns minutinhos. Gilberto, você comentou daquele caso da coluna, né, que foi recuperado, regenerado, através da força do pensamento, da introspecção que ele fez para conseguir revelar e sair andando. Nós estamos hoje, assim, ouvindo em alguns momentos que há hoje um trabalho da parte espiritual com relação à regeneração de alguns órgãos. Você pode dizer isso com relação a isso para nós? Tudo começa no plano espiritual, depois vem para o plano físico, né? Porque tudo que tem em cima está embaixo, aqui é a cópia perfeita e aqui é uma cópia imperfeita. Dentro dessa pergunta que o Edgar fez, como que eu posso explicar para vocês? A ciência espiritual, os laboratórios que existem nas colônias espirituais, à medida que eles conseguem fazer algo que é em prol do crescimento e evolução do espírito, consciência, que está em uma determinada dimensão mais baixa, eles vão fazer o quê? Eles vão inspirar aqueles que estão encarnados, que provavelmente fizeram parte dos estudos científicos no plano espiritual, mas desceram para, em determinado momento, abrir o seu campo de memória e abrir frente de estudos para comprovação e aí elaborar a melhor maneira para atender a nós todos que ainda estamos doentes por falta de conhecimento. E aí vem alguns autores. Bruce Lipton,
a biologia da crença. Nessa obra tem tudo isso que eu estou falando. A regeneração celular é um estudo científico, com dados, bases científicas, em que ele fala sobre a membrana celular. Todo mundo acredita que é o núcleo da célula que faz o quê? A regeneração. É a membrana celular, através da epigenética. Tudo científico comprovado. No plano espiritual, eles pegam toda essa informação. Por exemplo, o Dr. Marx, ele pega todo esse conteúdo que ele também aprendeu lá. Aí ele vem para cá, junto com o médium. Eles se encontram antes lá no plano espiritual. Aí eles combinam, bom, você vai descer, eu vou ficar aqui e nós vamos trabalhar junto em dado momento em que você despertar a tua consciência. Demorou, né? Despertar a tua consciência. Desde 12 anos de idade já era para ele estar trabalhando com esse médico. Mas ainda bem que está trabalhando. Mais tarde do que nunca, né? É óbvio, né? Mas aí você percebe que esse médico, ele já tem mais um conhecimento, como capital fluido, de que maneira trabalhar com a ectoplasmia para poder desenvolver um órgão e fazer, por exemplo, um transplante de órgão em uma cirurgia dita como espiritual. E esse órgão novo, instalado no corpo pelo espiritual, aos poucos ele vai alimentando o órgão que está doente fisicamente. Isso é uma cirurgia possível? Uma cirurgia, a gente chama de intervenção espiritual. Alguns chamam de cirurgia espiritual. Mas é psíquica? É psíquica porque é através da mente do médico, com a mente do médium e com a mente do paciente que está na maca. Ou do assistido. Alguns gostam de falar Eu assim. falei isso porque eu estudei medicina. Fiquei 2 anos também na faculdade. Eu tinha dinheiro suficiente para estar indo junto. Ótimo. Mas eu tentei, mas eu aprendi sobre a cirurgia psíquica espiritual. Exato. E você vê que dentro desse campo que nós vamos atuando bastante, tudo vai acontecendo de lá para cá. E aqui, essas pessoas que estão obtendo as suas autocuras, eles estão formando grupos de estudos para defender as suas teses. Como, por exemplo, esse outro de quem eu falei, chama-se Dr. Joey Dispenza, doutor porque ele defendeu tese de doutorado, em cima dele. E em cima dos casos em que as pessoas estão mandando falando que se curaram. Só com a crença de que é possível. E a partir do momento que você crê e você passa a fazer uma rotina, aí você melhora. Outro pesquisador que a gente gosta bastante, o Greg Baden, que onde tem fenômenos ele está ali, porque ele quer comprovar. Então, é muito dessas partes. Aqui tem bastante, tem o Dr. Sérgio Felipe, um psiquiatra, professor que foi das cadeiras da universidade, fundou a Uniespírito, porque ele é espírita. Aí ele vem trazendo estudos sobre a glândula pineal, a forma com que a energia flui através da glândula pineal, onde que está o espírito, onde que está a consciência, está naqueles cristais dentro da glândula pineal brasileiro, assim como outros que estão aparecendo em vários países. Então vamos dizer que se no século XIX houve uma grande explosão mediúnica para trazer a terceira revelação através do que nós chamamos de espiritismo, ou seja, o sistema de vida dos espíritos, hoje nós estamos vendo a ciência dando esse boom numa segunda onda, comprovando o que os espíritos trouxeram lá atrás, e antes deles Jesus trouxe, e antes de Jesus os profetas trouxeram também. Só que é a ciência. Então é dessa forma que então assim, é de bom grado fazer um estudo desses livros? Sim.
No Rio de Janeiro tem o Instituto Frei Luiz. Nós, né, minha esposa está aqui, nós fazemos parte de uma equipe também de cirurgia espiritual, de intervenção. Lá atua um médico chamado Dr. Edgar, com um médico cardiologista, que é o Dr. José Pedro. Então ele dá passividade e faz as cirurgias. É a mesma coisa que está aqui, não muda nada, gente, tá? Só que nós estamos estudando obra do Dr. Paulo Frutuoso, que ele conviveu com os médicos materializados, principalmente o doutor, como é que é o nome do doutor alemão lá? Fritz? Não, não é Fritz. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. E aí esse médico, ele se materializava através de um médium que doava, meu xará, Gilberto, ele doava ectoplasmia, e aí esse médico se fazia presente, assim como o Frei Luiz se fazia presente, existia a voz direta, fenômenos, há mais de 50 anos acontecendo isso. O médico desencarna, lógico, hoje eles trabalham com equipe médica, mas sem tanto fenômeno, mas continuam fazendo as cirurgias e tudo. E as pessoas que passaram por eles, que tiveram o seu processo de autocura, foi essa parte que o Edgar perguntou, da movimentação dos espíritos para chegar até nós, movimentar as células, regeneração celular, e através da regeneração celular vem o processo de autocura. Como aqui é uma casa de cura, é um hospital hoje, aqui. Começou dentro desse mesmo nível, que vocês estão vendo. Hoje, eu subindo para cá, sempre olho um pouquinho com outros olhos, já tem 7 andares. Então, são 7 andares para cima, porque tem leitos, e cada andar é uma especificidade de doença. Mas, ao mesmo tempo que tem 7 andares para cima, tem 7 andares para baixo. Porque nós temos irmãos que, pelo estado de consciência, estão um pouquinho mais para baixo dessa nossa dimensão, e eles não podem ser trazidos direto de lá de baixo para cá. Porque se você entra num túnel, está um sol maravilhoso, você entra no túnel, a tua pupila fecha e você vai ser enquadrado. Quando você sai do túnel, o que você faz? Toma aquele choque, por falta de treinamento na sua pupila. Toma aquele choque. Então precisa vir andar por andar, para eles se ambientarem com luz, porque eles estavam sem luz, e aí vem luz mais baixinha, até chegar nesse patamar aqui. E daqui passa com a equipe médica, e aí eles começam a ir andar, e do último andar, aí vem uma nave e leva para a colônia, porque eles ainda não estão na condição de volitar, eles irem sozinhos. Então, eles precisam de um veículo para chegar até uma colônia, um hospital, e lá eles continuarem o seu tratamento. Então, se vocês não sabiam, saibam que são 7 andares. Não sabia o número, mas essa dúvida estamos já bem alta. 7 andares. Então está muito bem sedimentado aqui hoje, né? Que bom. É o fruto de um bom trabalho, dedicação da equipe, entre algumas bênçãos que acontecem, né? Mas está indo. A equipe está sendo postada. Jesus está aí. Ele vai depositando o dinheirinho dele onde ele sabe que está sendo bem trabalhado, né? Vamos fazer a nossa prece? Por favor. E é nesse momento de sublime amor ao qual nos colocamos à disposição para receber as benesses vindas do alto. Na doação da ectoplasmia, nos pensamentos nobres, vamos percebendo o tratamento que vai sendo realizado neste salão e aí em sua residência, quando nos ouvir e ver. Senhor,
estenda suas mãos sobre nós, nos abençoe e nos ilumine. Olha que através da vossa luz a nossa seja ampliada. E todo aquele que se aproximar de nós no dia de hoje e durante a semana, intuição abraçados por ti, pois passamos a ser um instrumento de nossa paz. Que esses fluidos possam ser potencializados através do chakra coronário, passando por cada terço do nosso corpo e fortalecendo os sistemas, os órgãos, as moléculas e os átomos a eles agregados, com equilíbrio, com harmonia e na confiança de que estamos pedindo com fé, crendo que já recebemos e que nos será acrescentado. Que assim seja. Vou tomar.